as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59 é o verso. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Vamos repetir aqui o verso de número 62. Eu vou ler e vocês vão repetindo atrás. Diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Podeis assentar-se, por favor. Glória a Jesus. Deus, Ele usa o sábio Salomão, lá no capítulo de número 9, para dizer que tudo quanto vier a nossa mão a fazer, Ele diz: faça-o conforme as tuas forças. Ele diz: porque para onde você vai ou nós vamos, Ele disse que não tem indústria, não tem ciência, não tem ocupação, não tem intelecto, não tem nada. E nós observamos aqui que Jesus, Ele está cercado de muitas pessoas, de muitos seguidores. Muitas pessoas que observavam Jesus e admiravam os milagres que Ele fazia. Pessoas que observavam Jesus e admiravam as palavras que Ele pregava, os ensinamentos que Ele dava, os sermões, as parábolas. E muitas pessoas admiravam a simplicidade, a humildade e o amor que Jesus ele tinha pelas pessoas, abandonando o seu trabalho para fazer o quê? Pregar, evangelizar, curar, libertar pessoas, ensinar e chamar pessoas para o seu reino. E Jesus ele era admirado por muita gente. E muitos estavam à sua volta. E muitos tinham desejo de seguir a Cristo. Aleluia. E nós observamos aqui que Jesus se depara com alguns seguidores, alguns admiradores, pessoas que tinham desejo de ser um grande pregador, de expulsar demônio, de efetuar curas em nome de Cristo. Aí Jesus ele está ali, e um homem se aproxima, e esse homem, ele era conhecedor, ele era escriba, conhecedor da lei, e ele diz: mestre, eu te seguirei, por onde quer que fores. Os irmãos sabem que Jesus,
quando ele iniciou o seu ministério, a primeira coisa que aconteceu foi a sua ida ao deserto, sendo levado pelo Espírito Santo. E ali ele foi tentado pelo diabo, após o seu batismo. E quando ele volta, ele sai, ele atravessa a provação, os anjos servem, ele vence Satanás com a palavra. Aí logo Jesus ele vem e ele começa a chamar os seus discípulos para segui-lo. Aleluia. Então Jesus, no início do seu ministério, ele vai para a região da Galiléia e ele começa a escolher homens, pastores, Israel, trabalhadores. Homens ocupados na pesca, no trabalho serviçal, homens ocupados que não tinham tempo para andar por aí. Mas quando Jesus ele olha para aqueles homens, ele vê que eles são homens ocupados. Se você for ver a vida que leva o pastor Rita, a pastora Rosa, a pastor Isa, o pastor Euclides, os pastores, o pastor missionário Fábio e todos os irmãos aqui, o cinegrafista, todos aqueles que aqui, você que aqui está, aqueles que estão na frente, eu quero me relatar os que estão à frente. Você vai ver que os seus minutos são, às vezes, cronometrados, são contados no dia a dia. Aleluia. E assim também era na vida de Pedro, de Tiago, de João. Assim era na vida de Cristo, ele não tinha tempo. Mas quando diz respeito às coisas sagradas, para isso ele tira tempo. É necessário ter tempo para as coisas de Deus aqui na terra. E quando Jesus ele olha e vê aqueles homens ocupados, pastor, quem sabe Pedro tentando organizar a sua pesca para pagar o seu boleto do próximo dia, e Jesus ele chega e diz: Pedro, vamos, porque eu vou te fazer pescador de homens. Aleluia. Aí Pedro ele olha para a rede, ele olha para o mar, mas quando ele vê quem está chamando, ele diz: não tem como ficar aqui, eu preciso ir. Aleluia. Ele diz: eu não posso ficar aqui fazendo essa, eu não posso ficar aqui trabalhando, porque eu preciso ir. Quem está me chamando é Cristo. E é por isso que você está aqui, que nós estamos aqui essa noite. Aleluia. Não é porque você não tem tempo, é porque Deus ele te chama, e a chama arde dentro de você. E quando você olha para o trabalho, você diz: fica aí, trabalho, porque eu preciso ir encontrar com Deus na sua casa. Aleluia. E aqui é o que? É um preparo para nós sair para o campo. Ou seja, é um preparo para que nós viemos nos preparar para sair ao campo e evangelizar, convidar pessoas e pregar para eles. É aqui que nós aprendemos a palavra. E nós observamos aqui que Deus, aleluia, através de Cristo, ele chama Pedro, ele chama todos os apóstolos, discípulos, discípulos primeiros aos servos. E aqueles discípulos vão seguindo a Cristo, e quando eles lembram da sua casa, eles sabiam que eles tinham responsabilidade lá, que eles tinham contas para pagar, mas eles sabiam que quando Deus chama para a obra, não adianta fugir daquilo que Ele chama. Lembra de Jonas? Deus disse: olha, Jonas, se levanta, vai à grande cidade de Nínive, lá prega, proclama contra ela o meu juízo. E Jonas disse: não, eu preciso fugir para outro lado, porque se eu for para lá, não vai resolver nada, quem sabe ele se arrepende, eu preciso sair fora da presença de Deus. E Jonas tenta fugir, por quê? Porque ele achava que era melhor fugir do que fazer o que Deus ordenou que ele fizesse. Aí quando Jonas tenta fugir, então o que Deus faz? Ele faz o mar ficar bravio. Ele faz com que o navio não consiga prosseguir viagem. Ele faz com que o prejuízo seja grande entre aqueles marinheiros, aleluia, até que Jonas venha confessar e dizer: não, eu sou o problema deste navio, me lança no mar e tudo acalma-se. Aí Jonas entendeu que é melhor fazer a vontade de Deus do que a nossa vontade. E nós observamos aqui que esses homens que cercavam a Cristo,
Um deles olha e diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Irmão, Jesus não tinha paradeiro. Hoje nós temos casa, nós temos chuveiro quente, nós temos tudo lá, nós temos carro para ir para lá e para cá. Jesus ia a pé. E não era pertinho não, daqui ali no posto, era longe, ele andava bastante. E quando Jesus ele vê aquele homem dizendo: olha, eu vou te seguir, Jesus logo já pensa na família do homem. Porque quando os discípulos vieram até Cristo, logo os seus familiares começavam a fazer o quê? A questionar. O que o familiar faz? Quando alguém se lança na obra, aí a família começa a falar assim: ó, fulano não quer mais trabalhar, fulano não quer mais fazer nada, fulano não quer mais isso, só quer saber de igreja, só de pregar, de cantar, só quer saber disso, daquilo, não quer saber mais de nada. Aí começa aquele falatório em volta, começa pessoas falando, acusando, até mesmo caluniando, e assim acontecia. Você pensa que não era no tempo passado, era assim. Alguém dizia: mas como você vai sustentar a sua casa? Mas aquele homem disse: olha, Senhor, eu te seguirei para onde quer que for. Hoje nós temos a facilidade, você está aqui agora, daqui a pouco estamos em casa, aí daqui a pouco nós vamos trabalhar e fica tudo certo. Mas naquele período, irmãos, aqueles que seguiram, foi diferente. Eles deixaram o trabalho, deixou tudo que eles tinham de recurso para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para manter a casa. E aí eles saíram com Jesus andando de bairro em bairro, aldeia em aldeia, de cidade em cidade, andando, pregando, aprendendo com Cristo. E alguém ainda olha e diz: olha, eu vou te seguir, Jesus. Onde você for, eu vou. Aleluia. Aí Jesus olha e diz: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus tinha casa? Tinha. Mas ele está falando aqui na linguagem figurativa, onde ele está comparando uma coisa com a outra. Ele está dizendo que ele não tem tempo, ele não tem como descansar, estar parado em algum lugar descansando como nós fazemos. Por quê? Porque a sua ocupação era muito grande. Por isso que ele olha, que ele diz para esse homem que era difícil segui-lo, que ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Ou seja, ele não tinha tempo para muita coisa. O seu tempo apenas era para a obra e para as pessoas que estavam à sua volta. E às vezes, o pouquinho que a gente faz, a gente acha que está fazendo muito. Às vezes nós ficamos 2h30 dentro do culto e a gente acha que está fazendo muito. Às vezes a gente sai para evangelizar, fica 2 horas na rua e acha que está fazendo demais. Às vezes a gente anda 1 quilômetro a pé para chegar na igreja e acha que está andando muito. Se estiver chovendo, a gente fala: não, eu não vou porque está chovendo. Mas Jesus andava na chuva, no sol, no calor, no frio, enfrentava a tempestade, tudo que vinha ele estava ali enfrentando. Para quê? Para salvar eu e você, para hoje eu e você estar aqui na sua casa com o nome escrito no livro da vida, tendo direito, aleluia, de ser chamado filho de Deus, porque crê no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aí Jesus ele olha e ele diz para aquele homem: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Mas aquele homem estava, aleluia, com o desejo de seguir a Cristo. Por quê? Porque ele viu que vale a pena seguir a Jesus. Muitos estão por aí trabalhando, ganhando, fazendo alguma coisa para a sua renda na terra. Mas você está fazendo o que? Servindo a Deus. Ao invés de você ajuntar na terra, o que você faz? Você traz a 10ª parte do que não é seu, devolve a Deus, dá uma oferta voluntária, ajuda na obra, aí a casa fica bonita, aí Deus desce na casa, o Senhor recebe o louvor, aqui você aprende, aqui tem batismo com o Espírito Santo, aqui tem cura, tem libertação, porque Jesus ele desce na casa. Então, ao invés de você ajuntar alguma coisa para você, o que você faz? Você fala: não, eu não vou ajuntar para mim, eu vou semear na obra. Aí Deus vai olhando lá de cima e vai anotando em memória tudo quanto você aqui semeia na obra dele. O tempo que você deixou de trabalhar para estar na obra está tudo anotado lá. Você tem a certeza
que Deus ele está notando, mas tudo quanto nós deixarmos de fazer, podendo fazer, que a Bíblia diz que tudo que o homem pode fazer e não faz, ele peca. E se nós não fizermos aquilo que está ao nosso alcance, então naquele dia também ele vai olhar para nós e vai dizer: olha, está tudo anotado aqui, o que você e eu não fizemos. Aleluia. Aí Jesus ele olha para outro e ele diz: segue-me. E o outro diz: olha, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Aleluia. Ele estava dizendo: eu tenho um velório na minha casa. Eu vim aqui para te ver, mas está acontecendo um velório na minha casa agora. Então ele diz assim: olha, eu preciso ir lá, eu preciso sepultar. Quem aqui dentre nós que o pai faleceu e você estava perto e você não foi no velório? Se você fez isso, você é um negligente. Se o seu pai faleceu e você não foi no velório dar um apoio para a família, você é negligente. Então o que acontece? Aquele homem, ele precisava ir naquele velório. Mas Jesus, ele olha para aquele homem, aí ele usa a figura de linguagem, ele diz: olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, Jesus estava dizendo que as pessoas que estão sem Ele, ou seja, sem a palavra, sem a presença, sem o nome escrito no livro da vida, Ele estava dizendo que são mortos, ou seja, estão mortos ainda, não nasceram para Cristo ainda. E assim éramos nós, quando nós ainda não havíamos chegado a Ele. A Bíblia diz que nós éramos mortos, ou seja, Ele está usando aqui a figura de linguagem, mas porém, dizendo que aqueles que não estão nele estão mortos, ainda não estão vivos. E ele diz: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aleluia. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Você já pensou? Já pensou? Vamos falar apenas de uma internação. Suponhamos que um familiar teu está internado na UTI. Aí Jesus fala: olha, vai pregar. E o coração, como é que fica? E a mente? A mente lá. E Jesus dizendo: olha, anuncia o meu reino. Vai para a minha casa. Vai orar. Vai fazer o bem. Você já pensou? Você olhando para alguém familiar, estou falando de família, de sangue. Geneticamente a pessoa está ali internada à beira da morte, aleluia, e precisando de auxílio médico, de ajuda, e você vê aquela pessoa ali, e você está com a mente conturbada, preocupada, sem uma concentração, e Jesus dizia: olha, deixa lá, vai e anuncia o reino de Deus. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Ele disse: anuncia o reino, deixa lá. Quantas palavras? É Jesus que vai cuidar das demais coisas. Ele está dizendo: faz a minha obra, porque das demais coisas é eu que vou cuidar. Ele está dizendo: anuncia o reino, receber no reino, porque as demais coisas, não precisa você se preocupar. Deixa que Deus ele vai fazer por você. Aleluia. E Jesus olha para o outro e diz: olha, segue-me. Não, o outro diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu despedir dos que estão na minha casa. Irmãos, esse negócio de amizade é um perigo. Amizade é um perigo. Quando eu me converti, ainda bem que eu mudei de rua. A gente tinha comprado uma casinha em outra rua e a gente foi morar lá no Presidente Dutra. Por quê? Porque pelo menos aquelas amizades que a gente tinha ficou mais para trás um pouco. Ficou mais fácil, pastor Isa, para mim sair. Assim, deixar as amizades, né? Porque esse negócio de muita amizade é difícil. Geralmente não é o jovem que traz para a igreja um amigo, mas é o amigo que tira o jovem da igreja.
Ou seja, quando eu refiro à igreja, eu estou falando da presença de Deus. A igreja aqui nós representamos, é uma linguagem figurada, é como a igreja com a presença, ou seja, é o lugar onde Deus desce, o lugar onde Deus escolheu para o seu nome ser habitado, o lugar onde Deus escolheu para a sua palavra ser pregada, o lugar onde Deus escolheu para o louvor ser entoado a Ele, e Ele recebeu o louvor. É o lugar onde Deus escolheu para receber a tua oferta, o teu dízimo. É o lugar onde Deus escolheu para quê? Para te batizar com o Espírito Santo, para te capacitar com os dons espirituais. É o lugar que Deus escolheu. Quando nós falamos igreja, nós falamos do lugar que Deus escolheu para a igreja receber a sua bênção, para estar presente o povo, para a igreja se reunir, ou seja, o templo onde as pessoas devem se reunir para quê? Para receber de Deus a presença, para ouvir de Deus a palavra, para aprender o caminho, para entoar o louvor, a adoração a Ele, e para receber a cura, a libertação e a sua petição ser ouvida. Então esse é o lugar que Deus escolheu para quê? Para nós estarmos e receber de Deus a nossa petição. Por isso que eu me refiro, igreja, tanto pode ser essa como qualquer outro lugar onde se reúne pessoas para adorar. Glória a Jesus. Então ele diz: olha, eu preciso despedir dos que estão na minha casa. Irmãos, quantos jovens que foram influenciados por amigos, através de muitas das mídias sociais, é vídeo que manda no aparelho de celular, e aí o jovem não vigia, daqui a pouco o jovem está desviado e não sabe. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, Jesus disse para ele assim: olha, qualquer que lança a mão ao arado, arados, irmão, a maioria sabe que era usado com animal, e ali a pessoa vai lavrando a terra para fazer o plantio. Ele disse: qualquer que lança a mão ao arado e olha para trás, não tem como você estar arando a terra, lavrando e olhando para trás, porque você tem que olhar para onde você vai cortar a terra. Ele disse: olha, todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está pronto para o reino, não está apto para o reino. Ou seja, Jesus está dizendo que quando nós nos prontificamos aqui, entregamos a nossa vida para Cristo, fazemos uma aliança com Deus, uma aliança com a igreja, e nós olhamos para trás, começamos a pensar naquilo que nós vivíamos lá atrás. Ele está dizendo: olha, assim você não estará pronto para o reino. Ele está dizendo com outras palavras: quando você se lançar na presença, você precisa lançar-se de corpo e alma e espírito, servir a Deus. Por quê? Porque para entrar no reino precisa estar pronto para o reino. Não tem como entrar no reino sem estar pronto para o reino. Quando o exército ou a corporação da polícia vai preparar um soldado, ele precisa passar pelo crivo, ele precisa ter uma preparação para quê? Para ele chegar ao ponto de enfrentar o inimigo. Então o que nós estamos fazendo aqui na casa? É se preparando para enfrentar, para aprender a enfrentar. Porque se você não souber enfrentar o inimigo, ele te vence. Mas se você estiver aprendendo a palavra, como você vai vencer? Eu vou vencer através da palavra. Foi assim que Jesus venceu o inimigo. Satanás disse: então, filho de Deus, então manda que essas pedras, Mateus 4, se transformem em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Satanás, ele não é bobo. Satanás, ele mostra os reinos do mundo, o dinheiro, a força, a riqueza. Ele diz: olha, se você me prostrar, isso aqui tudo vai ser seu. Qual homem que não quer ter riqueza? Quem entre nós, alguém diz: olha, você quer 1 milhão? Eu quero. Quem não quer? Eu quero, só que for para vender a minha alma, jamais. O diabo, ele leva Jesus até a parte mais alta do templo, ali naquele arrebatamento, como fosse um arrebatamento. Ele leva Jesus, ele coloca lá e diz: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele usa a escrita: está ordenado aos anjos a teu respeito,
para te sustentar nas mãos, para que você não tropece o pé em alguma pedra. Aí Jesus diz: olha, mas não é dessa maneira. Ele está dizendo: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se você sabe que se você pular daqui você cai e machuca, você não vai pular, porque se você pular você está tentando a Deus. Aí o diabo ele não se contenta, ele diz: sabe o que o homem gosta? Status, fama e dinheiro. Ele pega Jesus e ele diz: olha, você está vendo isso aqui? Ele mostra os reinos. Quem dominava em Israel? Roma dominava muitos países em volta naquele período. Ele mostra o poder do homem, o homem poderoso, como era César o título, mas aquele que estava numa cadeira. O homem que tinha esse poder, ele era um homem respeitado pelo mundo inteiro. Ele mostra tudo aquilo para Jesus. Ele está dizendo: olha, isso aqui tem, você quer? Sabe o que o diabo tenta fazer hoje, nos dias atuais? Ele tenta oferecer dinheiro para os profetas se venderem e parar de pregar a palavra, a verdade. Ele oferece dinheiro para os cantores, para quê? Para os cantores parar de cantar e falar as verdades e fazer o agrado daquilo que as pessoas estão querendo para eles. Ou seja, eu pago, se você me paga, então eu vou falar o que você quer que eu fale. É assim ou não é? Então o que o inimigo está fazendo? Ele está oferecendo dinheiro para quê? Para as pessoas venderem os seus ministérios. Para quê? Para não falar mais aquilo que precisa ser falado nas congregações. Então, fazendo isso, o que a pessoa vai conseguir? Mais agenda, mais fama. Por quê? Porque só fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir. E você não foi chamado para isso, e nem eu. Nós não fomos chamados para falar a palavra que agrada pessoas. Nós somos chamados para falar a palavra que Deus ordena que seja falada, que Deus manda falar, que Deus ensina na sua Bíblia, na sua palavra, que Ele manda falar. Então a Bíblia diz que nós não fazemos mais a nossa vontade, nem a vontade dos nossos irmãos, porque se fizer a vontade dos homens não é certo.